Caro aluno do Pop Concursos, ainda falando do dolo, nós vamos falar das espécies de dolo, né? Nós já vimos o dolo natural, já vimos o dolo normativo, também falamos de modo singelo a respeito da culpa consciente. Tá, o dolo, ele pode se manifestar de várias maneiras, e a doutrina tem classificado ele de várias maneiras, o dolo. Nós sabemos que temos o dolo direto, quando o sujeito quer realizar a conduta dirigida ao resultado. E o dolo indireto, quando ele aceita como possível isso. Correto? Legal. Vamos ao material de apoio para a gente ver outras espécies de dolo. Vamos lá? Observe o que nós temos. De acordo com a doutrina, nós temos o dolo direto, que nós já vimos, quando o verbo é o quis. O dolo indireto, quando ele aceita. O dolo indireto, ele subdivide em duas outras espécies, que é o dolo alternativo e o dolo eventual, que nós vamos tratar adiante, certo? Então, olha, espécie de dolo indireto. Quais são? O dolo alternativo e o dolo eventual. Temos também o dolo geral, o dolo genérico, específico e o dolo normativo, que nós já falamos dele já, correto? Vamos falar de cada um dos outros. Temos o dolo de dano, o dolo de perigo. Vamos aos demais. Dolo direto, também conhecido como dolo determinado. O sujeito quer um resultado certo. De acordo com a doutrina, nós temos aí o seguinte. Vamos ao material de apoio, olha. Há o dolo direto, quando o sujeito visa a certo e determinado resultado. Há, por sua vez, o dolo indireto, quando ele não dirige a sua vontade a certo ou determinado resultado. Na realidade, ele faz o quê? Ele aceita o resultado. O dolo alternativo, que é uma espécie de dolo indireto, hein? Ó, espécie de dolo indireto. O dolo alternativo ele ocorre quando a vontade se dirige a um ou outro resultado. Vem até aqui, por favor. O sujeito pretende praticar um ilícito. Ele fala o seguinte: eu quero causar uma lesão corporal. Ele dirige a conduta à lesão corporal. Entretanto, praticando a lesão corporal, ele vai assumir o risco do evento morte e venha causar a morte. Observe o caso. Em um tiro de longa distância, o sujeito pretende acertar o braço da vítima. Então, dolo direto à lesão corporal. Mas, levando em conta a distância, ele assume o risco de matá-la. Dolo indireto em relação ao homicídio. Isso é o dolo alternativo, onde ele visa a um ou outro resultado. Tanto faz. Em relação a um deles, ele assume o risco. Isso é dolo alternativo. No dolo eventual, por sua vez, olha o material, por favor. O sujeito assume o risco de produzir o resultado. Ele assume o risco. Então, observe aqui o que nós temos. Ele aceita o resultado. Vem até aqui. É o que ocorre com a história do palhaço lá. A hora que ele vai atirar a faca na maçã, ele assume o risco de causar a morte. É óbvio que a sua conduta se dirige a uma conduta lícita, já que ele quer acertar a maçã que está na cabeça dela. Entretanto, ele assume o risco de causar-lhe lesão corporal. Isso é dolo eventual. Tá bem? Legal. Ainda na sequência no material aí nós temos uma questão. Vamos lá? Vamos julgar o item. A respeito das espécies de dolo, o Código Penal adotou a teoria da vontade para o dolo direto. Até aqui, perfeito. E a teoria do risco para o dolo eventual. Errado. Na realidade, a teoria qual é adotada? É a teoria do assentimento ou da aceitação.
teoria do assentimento ou da aceitação. Portanto, o item está errado. Legal? Legal. A próxima questão que nós temos aí adiante, vamos resolvê-la também. Durante o espetáculo de circo, Andrei, que é atirador de facas, obteve a concordância de Nádia, que estava na plateia, em participar de sua apresentação. Na hipótese de Andrei, embora prevendo que poderia lesioná-la, portanto, está falando que ele previa, ele tem o quê? A representação. Só com isso dá para falar que a conduta é dolosa? Não, já que a teoria da representação não é suficiente para explicar o dolo. Mas, acreditando, preste atenção nesse trecho, por favor, mas, acreditando sinceramente que o resultado não viesse a ocorrer. Ele aceitou o resultado? Não. Então, se ele não aceitou, não houve a aceitação. Então, não tivemos vontade e também não tivemos aceitação. Mas tivemos a representação. Vamos seguir na nossa historinha aqui, de novo, ó. Na hipótese de Andrei, embora prevendo que poderia lesionar Nádia, mas acreditando sinceramente que tal resultado não viesse a ocorrer, atingir Nádia com uma das facas, ele terá agido com dolo eventual. Errado, já que não houve aceitação. O que eu tenho aqui é culpa. Culpa com representação, também conhecido como culpa consciente. Beleza? Então o item está errado. Vamos na sequência. Agora vem até aqui, por favor. Vamos falar do dolo geral, tá bem? O que é o dolo geral? O sujeito, olha um exemplo primeiro, hein? O sujeito pretende matar alguém, correto? Dá-lhe veneno. Dá veneno à vítima, a vítima toma e adormece. Acreditando que a vítima está morta, o sujeito agora, não mais querendo matá-la, é óbvio, a enterra para esconder o corpo. E, enterrando-a, a mata de asfixia. Ponto. No primeiro comportamento houve o dolo, na hora de dar veneno? Houve vontade de matar. Mas matou? Não. Até ali houve tentativa de homicídio. Ao depois, acreditando que estava morta a vítima, ele incorre em erro e a sepulta, não querendo matá-la, e agora a mata. Na verdade, essa última partezinha aqui, se a gente analisar ela isoladamente, eu estou diante do quê? De um erro, de um crime putativo. Na verdade, ele não queria matá-la, estava ausente o dolo, a vontade de matá-la.